Talvez você só tenha percebido aonde a sua vida foi parar quando você olhou que você estava no fundo do poço. O filho pródigo, ele desejou comer a comida dos porcos, mas sabe qual que é o mais profundo nisso? Não foi os porcos que estavam no ambiente dele, era ele que estava no ambiente dos porcos. Talvez você só tenha descobrido aonde a sua vida foi chegar quando você estava no fundo do poço, junto com os porcos, junto com aquelas pessoas que não era para você estar, junto talvez em uma pessoa num relacionamento que Deus não aprovou, junto talvez de pessoas que você olhou para o lado e falou: Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui no meio dessas pessoas? O que que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento? O que que eu estou fazendo ainda nesse emprego? E Deus, uma das formas de Deus falar com você, que Ele está te chamando de verdade, é pelo seu próprio pensamento. Isso se chama intuição espiritual. Quando você se sente incomodado com alguma coisa, talvez não seja só o seu pensamento, talvez seja uma intuição espiritual. Quando você olha para o lado, você vê aquelas pessoas do seu lado, você fala: O que que eu estou fazendo aqui? É o Espírito Santo te chamando, que aquele não é o seu lugar. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai dele, ele gastou todos os bens que o pai dele tinha dado da fazenda dele. E ele ficou perdido. Ele foi para uma cidade distante, ele esqueceu do pai, ele se desviou dos caminhos, mas no fim ele foi comer com os porcos. Ali no fundo do poço, talvez os porcos na sua vida sejam aquelas pessoas que dizem que estão com você. Talvez os porcos seja o seu relacionamento. Talvez seja uma pessoa que está te desgastando, uma pessoa que você não aguenta mais. Talvez os porcos seja o seu emprego, seja as pessoas que você sabe, que você convive no dia a dia. Talvez os porcos na sua vida seja o que você esteja passando, junto com eles no fundo do poço. Talvez você não tenha mais esperança de nada. Talvez você chore, você pense que não tem mais jeito. Mas teve um jeito pro filho pródigo. Quando ele se afastou, ele fez tudo de errado, mas ele ainda conseguiu dar a volta por cima. E por que que você não pode dar? Por que que você não pode sair dessa situação? Quem não erra? Todo ser humano erra. Eu não sou melhor do que você. E também você não é melhor do que eu. Todos nós somos filhos de Deus. E se Deus ele tá te chamando de alguma forma, se você estava em um ambiente, você percebeu que você teve um pensamento, sabe? Pensamento que você às vezes pensou que poderia ser um pensamento qualquer. Se você se incomodou com as pessoas que estavam do seu lado, se você se incomodou com o seu relacionamento, saiba que não foi só um pensamento. Saiba que foi o Espírito Santo de Deus falando com você, assim como ele falou. E sabe qual que eu vou entrar num assunto mais profundo aqui. Sabe, eu peço que você deixe o seu like, eu peço que você se inscreva no canal e habilite o sininho das notificações, que Deus pode me usar mais e mais e mais vezes para falar com você. Sabe qual que é o mais profundo nisso? Ele só se encontrou de verdade. Ele só viu a situação dele quando ele olhou para os porcos, quando ele olhou o que estava ao redor dele. Talvez as atitudes das pessoas, antes para você era normal, conviver com elas, antes era normal para você, era mil maravilhas. Mas teve um momento da sua vida que o Espírito Santo te tocou e você tá se sentindo incomodado. Quando uma das razões, quando Deus ele tá te chamando para você perceber se é Deus mesmo, você fica muito incomodado com as pessoas que estão do seu lado. Você não aguenta mais, você não suporta. É Deus falando para você, sai daí. Sabe, aí não é o seu lugar.
Eu sonhei uma coisa muito, muito maior para você. Talvez seja relacionamento, talvez seja sua vida emocional, talvez seja sua vida financeira, talvez o lugar que você esteja, Deus sonhou uma coisa muito maior para você. E Ele está falando: sai desse lugar, sai do meio dessas pessoas, porque eu estou te chamando. Eu tenho um sonho muito maiores para você. Eu tenho uma coisa tão linda na sua vida, mas se afasta dessas pessoas. Para me fazer o novo na sua vida, eu preciso tirar tudo que é velho. Tudo que é velho, seja emprego, seja relacionamento. Se possível, eu tiro tudo da sua vida e te dou em dobro. Se você sair do meio dessas pessoas, se você largar, se você parar de andar com os porcos, para você parar de comer no chão, porque filho não come no chão, filho come na mesa. Os porcos eles comem no chão. Os porcos vivem no pecado. Os porcos vivem nos caminhos errados. Os porcos blasfemam contra mim. Os porcos são tolos, são desobedientes. E eles comem no chão. Mas filho de verdade, filho obediente, filho que segue o meu caminho, escuta os meus conselhos, esse sim come na mesa. Esse sim eu faço prosperar os caminhos. Esse sim tem a verdadeira felicidade. Esse sim vai conquistar a salvação. Então não fique no meio dos porcos. Coma na mesa como um filho, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo não vai te negar. Não olhe para as pessoas, o que elas vão pensar de você. Talvez você tenha medo do julgamento, mas as pessoas do meu lado vão falar. Elas vão falar se você continuar com eles, se você ir para a presença de Deus, se você ir para outra religião, eles vão falar de você do mesmo jeito. Então não ligue para fulano, não olhe para a direita, não olhe também para a esquerda. Só confie em Deus. Para de andar com os porcos, porque Deus ele tem uma coisa muito grande na sua vida. Eu fiz algumas anotações que Deus ele tocou fortemente no meu coração para fazer. E talvez ele possa falar mais com você. Que diz assim, ó, Lucas 15:18. Eu vou falar de um versículo aqui para vocês, que é da parábola do filho pródigo. Ó, Lucas capítulo 15, no verso 18. Olha o que diz, ó. Depois que ele desperta, ele começa a pensar no que fazer. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tinha se arrependido. Ele reconheceu o erro, planejou voltar. Ele não teve medo do julgamento das pessoas. Mas sabe qual que é o problema? O filho pródigo, ele tomou uma decisão de verdade. Ele falou: não vou mais andar com essas pessoas. Eu não vou andar mais com os porcos. Eu não vou continuar nos caminhos maus. Eu não vou desobedecer mais. Eu não aceito uma vida miserável. Eu quero a verdadeira prosperidade. Ele sim tomou uma decisão. Mas sabe qual que é o problema? Talvez você esteja na fase de reconhecer o erro. Isso é muito importante, de verdade. Mas o problema é você reconhecer o erro e continuar nele. O problema é você saber que você está errado. Você saber que o Espírito Santo está falando com você. Ele está tocando no seu coração agora. E você não voltar para ele. E você não abandonar essas pessoas. Se você continuar no erro, você vai continuar comendo com os porcos pro fim da sua vida, até o fim da sua vida. Se você continuar andando com essas pessoas, para Deus ele fazer algo novo na sua vida, você precisa abandonar o velho. Não basta só ele querer tirar, não basta só ele querer um futuro melhor para você. Você precisa querer, você precisa tomar uma decisão. Sabe, eu sei que é difícil. Talvez você tenha medo do julgamento das pessoas, o que elas vão pensar, mas só se afaste. Dobre o seu joelho, ore para Deus com sinceridade. Sabe, reconheça o seu erro, mas faça igual o filho pródigo. Reconheça de verdade, se humilhe. E sabe qual que é o mais interessante de tudo isso? Quando o filho pródigo, ele decidiu voltar para o pai, ele falou: "Vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai".
porque eu errei, eu pequei contra o céu e contra meu pai. E ele voltou ali para casa e sabe quando o pai dele viu ele de longe, o pai dele começou a correr para abraçar o filho. Sabe qual que é o mais interessante disso? No Oriente Médio, uma pessoa que era de idade, ela correr era uma humilhação antigamente. Uma pessoa de idade, ela não corria, porque era uma coisa da cultura deles. Só que o pai, ele queria, sabe, ele se alegrou tanto com a vinda do filho, que ele correu na direção do filho. Ele correu para abraçar, ele correu para beijar, ele fez uma festa enorme, porque o filho tomou uma verdadeira decisão. E quando o filho pródigo, ele tomou uma decisão e voltou para o pai, eu tenho certeza que o pai, sabe, prosperou muito mais os caminhos dele. O pai mandou trazer as melhores roupas para os filhos dele. Sabe o que é as melhores roupas para você? Talvez seja um melhor relacionamento, talvez seja melhores pessoas, talvez seja um melhor emprego para você. E ali o pai dele vestiu ele, sabe, colocou sapato, colocou as melhores roupas para o filho que tomou uma verdadeira decisão. Se você tomar uma decisão hoje, se você falar, eu não quero mais essa vida, eu não vou andar mais com essas pessoas, eu não vou ter medo do julgamento deles, eu tenho certeza que Deus vai prosperar os seus caminhos. Se você sentiu do fundo do seu coração que é Deus falando com você, se você sentiu do fundo do seu coração que você teve uma intuição espiritual para parar de andar com essas pessoas, para largar esse relacionamento, ou talvez largar esse emprego, siga essa intuição, porque é o Espírito Santo de Deus falando com você, para você não tolerar mais. Talvez você não esteja casado ainda com essa pessoa, sabe? Se você não está casado com essa pessoa, se você sentiu uma intuição do seu coração, não continue com essa pessoa. Se você sentiu uma intuição do seu coração que esse emprego não é para você, se você está se sentindo mal, se você está perdendo sua paz, sai desse emprego. Se você sentiu do seu coração que aquelas pessoas são os porcos, se aquelas pessoas estão comendo no chão e não na mesa, largue essas pessoas, abandone, porque Deus ele tem algo muito maior para você. Ele tem amizades muito melhores para você. Ele tem ambientes que ele vai te colocar e ele vai fazer prosperar os seus caminhos. Só basta você tomar uma decisão hoje. Tome uma verdadeira decisão, que Deus ele vai agir de verdade na sua vida. Se esse vídeo falou com você do fundo do coração, se você sentiu que você precisa tomar uma decisão hoje, tome uma decisão agora. Tome uma decisão nesse exato momento. Uma decisão não é você pegar lá e talvez se demitir do seu emprego, mas tomar uma decisão, eu não tolero mais isso para minha vida. Eu não tolero mais esse emprego, eu não tolero mais esse relacionamento. Eu não tolero mais essas pessoas, porque eu tô comendo no chão com elas. Mas eu vou voltar para o meu pai, e o meu pai vai fazer eu prosperar os meus caminhos. Tudo na minha vida vai começar a melhorar. Quando eu voltar para a casa do meu pai vai fazer coisas grandes na minha vida. E isso ele quer falar para você hoje. Então tome uma decisão, porque Deus ele quer mudar a sua vida.